Vale a pena comprar uma peça custom? Você sabe o que é custom? Cuidado que você pode estar comprando recast achando que é custom. Onde comprar peças custom? Como é o mercado dessas peças lá fora? E aqui no Brasil? Neste vídeo eu vou dar uma passada geral no mundo das estátuas custom. E vamos ver vantagens e desvantagens de ter uma peça assim na coleção. Assiste até o final que vem muita coisa boa aí. Para quem é novo aqui, eu sou Marcelo Turco, seu colecionador de estátuas e figuras. E estou sempre pronto para desvendar os enigmas desse universo de bonequinhos. Segue o jogo! E aí, miniaturandos e miniaturandas, bem-vindos ao seu canal de miniaturas e figuras. O assunto de hoje é bem legal. Vocês têm peças custom na coleção? O que é uma peça custom? Eu vou começar te explicando o que é essa peça e como é o universo da sua fabricação. Depois eu vou te mostrar como é o mercado de peças custom no exterior e como é aqui no Brasil. E as vantagens e desvantagens de entrar nessa praia. No vídeo que eu fiz sobre pirataria nos action figures, que eu recomendo que vocês vejam, eu falo bem rapidamente sobre o que é uma peça custom. Quem já é colecionador experiente sabe bem disso, mas eu sempre priorizo quem está começando agora nesse hobby. Show! Então, o termo custom vem de customizada, uma peça personalizada, feita sem licença. Na grande maioria das vezes feita por um estúdio pequeno, mas tem estúdio grande também. Com uma tiragem reduzida, 30 a 50 peças mais ou menos, às vezes até um pouco menos, às vezes um pouco mais, quase sempre não chega a 100 peças. São produtos personalizados, muitas vezes sem divulgação pública, já que não são licenciados. Por ter uma tiragem pequena, a maioria dos grandes estúdios e grandes marcas acabam fazendo uma vista grossa em relação à questão de direitos autorais. Não confunda com os recasts, que são cópias de peças existentes. Os custos são peças originais de personagens consagrados em poses inéditas ou personagens pouco conhecidos, lado B ou C. Muitos estúdios que fazem peças custom utilizam até as mesmas fábricas de grandes empresas como Sideshow e Prime One, por exemplo. Eu vou comentar primeiro sobre o custom gringo, depois sobre o nacional. A maioria dos custos estrangeiros são estátuas absurdamente lindas. Com uma produção menor, muitos acabam por dar um show nas peças licenciadas em qualidade. Tem nomes conhecidos de artistas como Caleb Neves-Zen, Eric Souza e Franco Carlesimo, que fazem a arte para estúdios como Myriad Studios, Exor Resin, RCB, Darkside Collectibles, MFA e outros. São peças difíceis de conseguir no lançamento. Importar para o Brasil então nem se fala. Existem grupos bastante restritos de colecionadores que idolatram essas peças por vários motivos, seja pela baixíssima tiragem ou pela beleza da estátua. Claro que gosto é uma coisa muito subjetiva, então nem todo mundo vai se encantar por uma estátua custom, mas no geral, peças custom são motivos de idolatria para muito gringo que não mede esforços financeiros para adquirir essas peças. Algumas acabam vindo para o Brasil e enaltecem a coleção de felizes e ricos colecionadores brazucas. Como essa peça é produzida? No geral, segue os mesmos passos iniciais de uma licenciada. É feita uma escultura, na maioria digital, e tem muito artista brasileiro que esculpe peças sensacionais, tanto para estúdios custom quanto grandes estúdios lá fora. Dessa escultura é feita uma peça inicial, um modelo de onde é tirado o molde. A diferença começa aí. Enquanto o grande estúdio manda a peça-chave para uma fabricação grande, com uma larga tiragem e muita gente trabalhando, o pequeno estúdio custom ele vai fazer o molde e tirar as suas pequenas cópias ele mesmo. Às vezes até usando grandes fábricas, onde os grandes fabricantes fazem as suas peças. Como muitos estúdios não vivem exclusivamente disso, às vezes demoram bastante tempo na produção de suas peças. Porém, com uma tiragem pequena, conseguem trabalhos primorosos na produção e pintura. A grande maioria esgota na pré-venda.
feita em off, claro, né, nos grupos. Muitos colecionadores acabam conseguindo uma de segunda mão. Tem um canal americano no YouTube de um grande colecionador de peças custom, o The Extreme Channel. Muito legal. Eu vou colocar o link na descrição e quem quiser segue lá. Bonito! As estátuas custom às vezes são fantásticas, mas às vezes são uma enorme dor de cabeça. Vamos começar vendo o lado ruim de comprar uma peça custom. O tempo de espera para receber a peça pode ser algo extremamente chato. Como eu disse, às vezes são bem enrolados e às vezes demoram mais de 3 anos num projeto custom. Aí haja paciência e desculpas. O problema é que o artista ou vendedor, conhecido como commisser, prometem um tempo e às vezes erram feio. Isso ocorre porque às vezes os vendedores eles pegam projetos simultâneos para fazer, ou as fábricas dão prioridades para as grandes marcas, ou simplesmente o cara é enrolado mesmo. Você pode receber um produto inferior ao que foi divulgado em vídeos e fotos no lançamento, apesar que isso também pode acontecer com as licenciadas. Isso pode acontecer porque o produtor da estátua talvez não dê uma supervisão adequada, ou porque a fábrica onde é feita seja uma porcaria, ou o projeto é tão ousado que é difícil de executar. O preço mais caro das peças, principalmente as peças gringas, é uma coisa ruim. Se bem que as peças licenciadas estão subindo de preço absurdamente. As customs nacionais costumam ser mais baratas que as licenciadas. Como a maioria das peças são produzidas na Ásia, o frete também sai bem salgado, fora os impostos de importação. Alguns artistas não aceitam críticas quanto à qualidade do seu produto. Você não pode agradar a todos, mas alguns não pensam assim. E às vezes você é banido do grupo e de projetos simplesmente por criticar a peça do Deus Supremo da criação. Então às vezes o colecionador ele tem que ficar quieto no grupo, principalmente porque ele quer alguma peça do estúdio, e isso é muito ruim. Tem o risco do commisser ser um picareta e pilantra, ou até do artista também ser. Há casos de pessoas que perderam grana porque o estúdio não honrou com o compromisso, sumiu com a grana da pré-venda e o colecionador ficou a ver navios. A qualquer momento, alguém que em teoria é confiável, que já fez boas peças, pode pegar o seu dinheiro e sumir. Isso não quer dizer que a pessoa seja de todo desonesta. Às vezes só é uma pessoa ruim em lidar com dinheiro e acaba desgringolando o projeto. O risco do projeto ser encerrado por não ter o direito autoral dos personagens é raro, mas pode acontecer. Como eu disse, a maioria dos grandes estúdios fazem vista grossa, mas pode e já aconteceu. Aí ferrou. É difícil, mas pode sobrar até para o comprador. Vamos ver o lado bom agora. Você obtém personagens que nunca conseguiria de uma empresa licenciada, né? Personagens lado B, com participações não tão importantes, mas que você gostaria de ter na coleção. E por algum motivo, as grandes empresas não fizeram esse personagem X. Numa estátua custom, você pode ter uma riqueza de detalhes muito maior que numa peça licenciada, por conta de uma tiragem baixa, diferente das 2.000 a 5.000 peças licenciadas, mas para isso é importante que o commisser e o artista sejam pessoas qualificadas. Você pode explorar conceitos e movimentos que jamais conseguiriam replicar numa peça com longa tiragem. Existem tantas barreiras físicas que tornam proibitivas para estúdios licenciados fazerem. Aí você consegue numa peça custom. A raridade das estátuas fabricadas. A tiragem pequena torna aquelas estátuas itens bem mais difíceis de colocar numa prateleira do que as 500 a 5.000 peças licenciadas. E isso para um colecionador agrega muito valor. A liberdade artística na criação. O fato delas não serem licenciadas implica que elas não precisam passar pelo crivo dos criadores e estúdios detentores da marca. Isso permite ao artista que está fazendo a peça uma liberdade sem igual na criação do projeto. O cenário nacional do custom ainda deixa muito a desejar se comparado com o estrangeiro. Você pode conseguir lindas peças em impressão 3D, com uma tiragem limitada a 1 ou 2 peças, ou você pode juntar um grupo de amigos e racharem o custom numa peça exclusiva. Existem ótimos artistas que fazem isso, como a MMK Sculpts e a 3D LP Figures, que eu já citei num vídeo sobre impressão 3D. A modelagem tradicional eu recomendo o Gabriel Luna, de São Paulo, mas procurem referências de commissers e empresas nos grupos. Tem projetos que não prezam pela honestidade e comprometem
compromisso com a ordem de compra das peças, ou então que prometem determinado tempo, depois o tempo vira mais que o dobro, depois o triplo e por aí vai. Nesses você passa aborrecimentos e estresse desnecessários. Procurem referências nos grupos de colecionadores no WhatsApp, Facebook. Tem uma galera boa fazendo peças bastante interessantes por aqui. Minha opinião, peça custom vale a pena demais. Eu tenho uma gringa muito foda e tenho algumas nacionais lindíssimas. Infelizmente, as peças gringas são bem difíceis de conseguir, mas aparece. O problema é o custo alto. As nacionais são uma boa opção pelos valores mais em conta, mas procurem referências. Lembrando que quanto mais exclusividade você quiser na sua peça, mais grana vai ter que desembolsar por isso. Assistam esse vídeo sobre quanto custa um bonequinho. Valeu por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Fui!